Pronto? Pronto, Maricene? Sim. Bom, então, bom dia para todos, colegas, doutora Júnior, servidores, são estagiários, né? Sejam bem-vindos. Vendo o número legal, declaro aberta a sessão da 9ª turma do dia 27 de junho de 2017. Não há, os colegas, alguém quer fazer algum registro? Também não tem. Então, nós vamos, na ordem, observada a ordem regimental, vamos, então, fazer o pregão dos processos. Começamos pelos processos físicos, não é isso? Sim. Com inscrição de advogado. Só tem um, não é? Sim. A doutora Júnior se inscreveu no outro. Ah, não, a doutora Júnior se inscreveu no outro. Doutor Alex, bom dia, tá bom? Este caso, pode fazer esse caso que está a inscrição do doutor Alex, né? Sim. É o processo número 1 da pauta, é o AP número 656-2012-041. Relator, doutor João Bosco Pinto Lara, revisor, doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque. Agravante Duratex S.A. e agravados José Augusto da Silva e Misa Transportes e Serviços Limitada. Inscrito para sustentação oral, doutor Alex Santana de Novaes, pelo primeiro agravado. Eu vou ler a conclusão e provavelmente o doutor Alex vai sustentar. Eu já vou até adiantar para ele que eu aplico, sim, parágrafo 2º do 879. Mas nesse caso aqui, se o juiz pretendeu aplicar, a juíza, me parece, houve um cochilo, então dessa forma acabou prejudicando esse executado. Então eu estou conhecendo e dando provimento ao agravo de petição para que se conheça dos embargos da execução e seja examinada a impugnação à conta homologada do exequente, se não preferir o juiz a realização de perícia, o meio mais seguro e transparente para a busca dos cálculos que espelhem a coisa julgada. Custas pelo exequente no valor de R$ 44,26, isento. Pode falar, Vossa Excelência fala pelo exequente, né? Sim, Excelência, gravado. Bom dia a todos, nobres membros da turma. A questão diz respeito exatamente a isso, a aplicação do parágrafo 2º do artigo 879 da CLT. As folhas 508, conforme certidão, a embargante deixou transcorrer em branco o prazo concedido para delimitar de forma fundamentada o objeto dos embargos de execução. E, por isso, os embargos de execução foram rejeitados. Esperamos nós que seja mantida a decisão de primeiro grau. Doutor Alex, Vossa Excelência vai ver o voto, eu também entendo o parágrafo 2º, até a doutora Maristela tem um ponto de vista um pouco diferenciado, eu entendo o parágrafo 2º do 879, ele é de boa origem e ele, de fato, acelera a execução. O que aconteceu nesse caso? Primeiro, ele diz claro e textualmente, o juiz tem que determinar que cada parte faça impugnação do contrário de forma fundamentada, com a indicação expressa dos motivos ou fundamentação da impugnação. Na verdade, o reclamante apresentou os cálculos. Essa aqui é a devedora subsidiária, né? Nós a isentamos de responsabilidade aqui, eu, como relator, porque é para mim um contrato de transporte, mas o TST determinou que havia só o recurso dela, ela recorreu, o reclamante recorreu de revista, o TST determinou que ela fosse reincluída como responsável subsidiária, entendeu que havia terceirização, tudo bem. Então a execução começou, contra as duas, evidentemente. E quando... mas o juiz deixou claro, os despachos, eu transcrevo todos os despachos, ele começou a execução rigorosamente contra a primeira. Apresenta as partes, a começar pelo executado e depois pelo executado, né, não pelos executados, o seu primeiro despacho dele, sendo que o prazo do exequente tal. No prazo assinado, o exequente deverá impugnar o cálculo porventura apresentado pelo executado. Não houve intimação específica para agravante segundo executado, porque a execução estaria sendo manejada até então contra a devedora principal. Não se falou nela, era subsidiária, falou o executado. Em seguida, o exequente apresentou sua proposta de cálculo, as folhas 471. Eu até, doutor Alex,
que eu nem passei para assistente minutar. Eu estou com déficit de servidor no gabinete, eu estou fazendo os agravos de petição todos. Eu que fiz esse voto. Passou para o exequente apresentar a proposta de cálculos. O exequente apresentou. Aí, bom, em seguida veio o despacho genérico, de ordem de meritivo. Aí é um despacho até da secretaria. E em cumprimento do artigo 162, bem como da portaria tal, dos cálculos apresentados, desse visto a parte contrária 10 dias, nos termos do artigo 879, parágrafo 2º, pena de preclusão. Não se diz, mais uma vez, a quem se dirigia esse despacho. Nenhuma delas procedeu na forma da lei e então decidiu o juiz de inopino homologar os cálculos do exequente. Ou bem as duas partes deveriam apresentar impugnações fundamentadas à conta do contrário, tanto o exequente quanto o executado, ou o juiz, à vista do abismo dos valores de cada uma das propostas, deveria ter nomeado um perito para fazê-lo. Mas ao homologar sem mais os cálculos do exequente, por certo que ele deu tratamento diferenciado, quebrando os princípios da ampla defesa do contraditório e da paridade de armas. Então, sem prejuízo, o prejuízo vai ser um pouco da dilatação da execução, da dilação da execução. Mas eu entendo que a Duratex, Duratex, ela ficou prejudicada, porque a execução, isso foi feito de forma um pouco assodada. Senhora, apresente as duas executadas, ou a segunda que já estava sumida, a primeira que já estava, não aparecia mais, que apresente a segunda executada. A Duratex, quando intimada, ela apresentou os cálculos, mas nenhum deles, nem a Duratex e nem o exequente, apresentou na forma do parágrafo 2º, ou seja, impugnando o contrário de forma fundamentada e especificada. Então, o mais seguro aqui é fazer novos cálculos, imagino eu até através de perícia. Uma vez que o cálculo da Duratex, aí eu me lembro, é 400 e poucos mil reais, e o cálculo do exequente é 800, o dobro, é 800 e pouco. Então, estou dando... Senhor presidente, me permite esclarecimento de fato? Pois não. As folhas 529 e 530, a Duratex pede o elastecimento do prazo, e no despacho seguinte, de folhas 533, o juiz defere por mais 10 dias. Sim, então foi quando ela apresentou. Mas aí, a outra parte não fez. Vossa Excelência vai ver, eu venho transcrevendo todos os despachos aqui, folhas 507, ó. Tá tudo, Vossa Excelência vai ver, todos os despachos estão transcritos aqui, um a um. Quando nós decidimos fazer por esse meio, tem que ser feito por esse meio. De que modo? As partes têm que apresentar não cálculos em oposição aos cálculos das outras. Ela tem que apresentar uma impugnação especificada. Cada uma tem que fazer isso. Não é apenas... O exequente se adiantou e apresentou os cálculos. A executada deveria ter sido intimada para falar assim, olha, essa executada Duratex vem aqui e faça a impugnação de forma especificada e na forma, exatamente na forma especificada, com indicação expressa dos motivos ou fundamentos da impugnação. Não, ela foi apresentada, ela pediu prazo, e o prazo a ela foi concedido apenas para apresentar cálculos, aí que vem a história. Ora, se as duas partes apresentam cálculo, não na forma do parágrafo 2º, o juiz ele tinha que partir para a perícia. Não é? Porque ele não tem, esse juiz aqui, ele não tinha nenhum elemento de convicção para homologar o cálculo do exequente, que é o dobro do cálculo executado, a não ser por suposta preclusão. Não tinha nenhum elemento. Porque você tem elemento quando a parte contrária vem e faz de forma... As duas partes fazem de forma especificada, uma em relação ao cálculo da outra. É por isso que eu estou modificando a decisão. Eu consulto a revisora, doutora Alexandre. Estou de acordo. Doutora Maristela. Então, unânime. Viu, doutora? Obrigado, excelência. Bom dia a todos. Bom dia, viu? Processo número 14 da pauta é o AP número 1860-2009-063. Relatora, doutora Olívia Figueiredo Pinto Coelho. Revisor, doutor João Bosco Pinto Lara. Agravante ao Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Utuiutaba e agravados ao Ministério Público do Trabalho e a Nacional Expresso Limitada. Inscrita para sustentação oral, doutora Júnia Castelar Savagé, pelo Ministério Público, primeiro agravado, 14. Por favor, doutora Olívia, pode proferir voto pela conclusão. Sim, eu não conheço do agravo de petição por ausência de garantia do juízo.
Doutora Júnior, Vossa Excelência espera um eventual voto divergente? Claro. Eu sou revisor e estou de pleno acordo. Então, a gente consta a manifestação do Ministério Público em sessão, do terceiro voto, doutor Alexandre, então unânime. Obrigada. Não conheceram. Pauta normal. Pauta normal. Doutora Fi- Júnior? Oi. Não, estou brincando com a doutora Júnior, que a senhora fez o seu. Então, vamos à Não, pauta não, normal não, foi- dos físicos. Pegou o ar para poder sustentar. No 2, tem uma divergência parcial do doutor Alexandre e uma observação que eu vou acatar, viu? Parece que Só para evitar isso. Eu vou acatar isso aqui. Agora, quanto à divergência, a doutora Marcela tomou conhecimento? Também, mas eu acompanho, eu já julguei um caso assim, desses que alterna turno, cobrindo 24 horas do dia, para mim eu dou esses turnos de revezamento. Vossa Excelência vai acompanhar, então, o relator. Divergente. A divergência? Perfeito. Então, eu Tenho fico... mais outras. Então, vamos lá. Eu tenho mais duas. A sei. diferença de FGTS, eu defiro na forma que os recorrentes postularam para pagamento com a execução. Eu não vejo sentido nenhum recolher isso para conta vinculada, para depois a pessoa Depois levantar. sacar. Ainda mais nesse caso aqui, que parece que foi para recolhimento sob pena de multa. A partir de, acho que fica inserindo, Uma recomendação. fica inserindo confusão na execução. Eu também não Acho que faço não assim lá na primeira instância, mas tem inclusive uma recomendação de corregedoria, estão registrando em ata de correição, nesse sentido de que seja recolhido para Que depois seja sacar. depositado, seja recolhido. Também, é isso que eu ia dizer. Eu também, Eu acho isso quando uma coisa eu assim. estava na primeira instância, eu fazia dessa forma. Penso que é o mais prático, operacional, mas eu estou... Aí, doutor Alexandre está, por essa razão, está me acompanhando nesse aspecto. Então, vencida parcialmente, Mas doutora eu Maricela. retiraria sob pena de multa, porque isso esse tipo de... Tudo que é sob pena de multa para fazer, ainda mais para recolher, depois não recolhe R$10 a menos, ou tem uma dúvida no recolhimento, no que vai aparecer, eu então retiraria a multa. A indenização por danos morais eu excluiria, porque eu não vi culpa da empresa nesse caso. Tem uma das... Ele pede por alguns motivos. Síndrome... Perda auditiva, que não tem relação com o trabalho. E a hora que vai para a síndrome do túnel do carpo, o perito diz que tem provável e possível determinação de nexo. Mas provável, muito bem. eu até grifei. Muito bem que tenha provável e possível, mas onde está a culpa da empresa nisso? Tem uma música que fala, é provável e impossível. Aí eu retiraria a indenização. Doutor Alexandre, Como é que é? De quem? Acompanho o relator? relator nesse caso. Então, doutora Maristela, eu ouvi suas ponderações. O perito, ele chega a dizer, Eu até gostava disso mesmo. se a gente fosse além do tempo e intensidade na exposição desse trabalho. Eu considerei isso. Se o perito diz que há essa provável possível... Colaborou. É um nexo com causal. Causal, Ele foi então, reduzido, tanto que eu né? estou reduzindo para 3.500, não é isso? Isso. Mas eu fico vencida nesse aspecto. Então, vencido parcialmente a doutora Maristela no fundo de garantia, na diferença do fundo e na indenização por danos morais. E eu vencido nas horas extras e que eu farei adequação do voto. Eu acho que sai a linha A, não é? Na questão das horas extras. Horas extras. Nego o provimento à perda reclamando neste ponto. Tá? Então, é negar provimento. Ok? A linha A, hora extra. Bom, próximo com 3 não há indicação de divergência, 4 também não há, e 5, que é um agravo de petição em sumaríssimo, também não há. De acordo no 5? De acordo. Então, esses são unânimes.
Agora vamos aos votos da doutora Maria Estela. O revisor é o doutor a doutora Olívia e eu sou o terceiro votante. Número 6, doutora Olívia, tem? Número 6, não. Não, né? 7 também eu não vejo nenhuma anotação. Não. Também estou de acordo. 8 eu não vejo nenhuma, ok? Estou de acordo. 9. Eu em princípio, eu até não discordo do voto, mas a doutora Maristela, nesse 9, ela faz uma observação no pé de página. Tive dúvida acerca do provimento, se não seria o caso de declarar extinta a execução. Por que não? Se tiver diferença de alguns cruzeiros, de alguns reais. Concorda, doutora Olívia, extinguir de vez essa execução? Ah, pode ser. Eu quero dizer para os estagiários, bom dia, quero dizer o seguinte, nós estamos discutindo, mas isso já foi previamente visto, examinado em gabinete. Não tem ninguém votando aqui no escuro. Os processos, os votos são remetidos, nós examinamos e já anotamos eventual divergência, então tudo foi previamente examinado. Concordaria? Concordo. Sim. Vamos, doutora Maristela. Porque é Eu até coloquei isso. Exatamente, é menos um processo na vara, em execução, porque não tem o menor sentido essa execução prosseguir. Doutor João, deixa eu só voltar atrás aqui no número 4, eu estou vendo aqui, que eu fiquei com a segunda opção. No 4 dos meus. Da doutora Maristela. Mas a doutora Maristela não tem número 4, dela é de 6 em diante. Deve ser PJE aí. Deve ser PJE, não tem opção no 4, não. É PJE. É PJE. Desculpa. Dela é de 6 em diante. Então 9, nós todos estamos acordes que vamos distinguir de vez a execução. Perfeito? Como é que ficaria a redação? Sem divergência, deu provimento? Deu provimento para extinguir a execução na forma, aí o novo artigo do CPC, que eu não sei qual, antes era o 732, né, 731.2, não sei, agora do novo CPC eu não sei. Não vou guardar nada mais disso na cabeça, estou velho para isso. Então, na forma do artigo tal, né, doutora Marcela, manda a conclusão. Okay. Bom, então, no 10, eu não tenho divergência, a doutora Olívia também não anotou divergência. O 11 é um procedimento sumaríssimo, um agravo no procedimento. Doutora Olívia tem divergência? Não. Também eu não. Então, estamos todos de acordo, unânimes. Processo do doutor Olívia, 12 e o 13. Isso, agora são os processos em que a doutora Olívia é relatora e eu revisor. No 12, eu sou revisor, eu estou de acordo. Doutor Alexandre? De acordo. Também. 13, eu também revisor, um agravo de petição da União, eu estou de acordo. Também. Unânimes. Nos embargos, em processos físicos, alguém tem alguma observação a fazer em relação aos embargos? A doutora Maristela remeteu um voto. É porque ele era muito diferente e como essas coisas podem começar a aparecer? Eu acho isso aqui de todo incabível que eles estão querendo. Eu li ontem e também, exatamente, eu acho que é um caso. Não, mas eu estou de acordo, viu? Estou de acordo, quem vota com a doutora Olívia está de acordo com o ECD da doutora Maristela, que ela mandou o voto. Então, não havendo observação dos embargos de declaração, dão-se todos por aprovados nos termos dos votos dos respectivos relatores. Agora nós temos que esperar, né? Sim. Da 9h30 para começar a pauta de PJE.
Pode até demorar. O pessoal vai fazer e mandar para cá. Repente pode ser julgado com base em uma prova que não foi corrigida e não foi. Talvez a juiz de lá não pode encontrar isso. Você reforma, você pode assumir aqui e julgar. Eu estou com uma pergunta com o processo que é cumprida a diligência, Renato, assim, você conseguiu reconhecido. O relator competente, quer dar uma noite, decidiu se o recurso após a conclusão desse processo. Às vezes vai fazer. Teria bem feito ainda. Mas não todo mundo. Por isso que eu estou falando. Nós vamos produzir como quer dizer, inclusive por se tratar em matéria de fato, nós vamos estar dialogando o princípio da jurisdição. Ele só vai ser julgado revista mesmo na minha fato. De primeiro grau não julgou com base nessas provas. Então o julgamento está sendo feito por instância única. Mas está aí, e já foi aplicado aqui. Eu mandar fazer uma perícia, inclusive. Já deu tempo. Já, né? O computador falta 1 minuto, então vamos por ali. Bom, então nós vamos dar início às salas, à pauta, com as respectivas salas dos processos judiciais eletrônicos. Nós vamos fazer o pregão daqueles em que há advogado escrito, a começar pela sala das 9h30, que é de minha relatoria. Pode fazer o pregão. Sim. Observando a precedência das inscrições, os advogados presentes, o primeiro processo é o 7 da pauta, é o ROPS número 10.231.03/2017. O recorrente é Rafael de Jesus e recorridos TBI Transportes Limitada, EPP, e Companhia Ultragás. Inscritos para a sustentação oral, os doutores Marcelo Santoro Drummond, pela recorrida Ultragás, e doutor Nelson Francisco Silva, ausente, pela TBI Transportes. 7. Tudo bem, doutor? Tudo bom. Recebi o e-mail ontem, eu vou responder hoje, viu? Tá? Obrigado. Tema livre, né? Tema livre. Tá bom. Então eu vou ler a conclusão do voto. É uma relação de emprego, uma pretensão de relação de emprego de um chapa entrega de gás. A ação foi julgada improcedente, eu estou conhecendo o recurso, negando o provimento, mantendo a sentença que eu transcrevo quase que na íntegra, pelos seus próprios fundamentos. Poderia guardar eventual divergência, senhor presidente? Perfeitamente. Então, quem vota em segundo lugar é o doutor Alexandre. Estou de acordo. Está de acordo? Doutora Maristela? De acordo. Então, unânime nos termos do voto do relator. Conheceu ou negou? Vossa Excelência, tem mais algum? Tem mais um. Na minha pauta? Ele fez na sessão, é o 10 da pauta. 10 da pauta. Então, vamos a ele. Que é uma inscrição feita na sessão, processo número 10 da pauta, é o RO número 10.283/37/2016. Os recorrentes são Vix Logística S.A. e Osório Ulisses Pereira, recorridos os mesmos. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Marcelo Santoro Drummond, pela Vix Logística. 10. É um processo que envolve pedir indenização por danos morais e materiais decorrente de alegado acidente. A matéria de discussão no recurso é prescrição apenas, não é isso? Eu estou conhecendo do recurso, dos recursos, são os dois,
Estou dando provimento parcial ao recurso reclamado para declarar a prescrição total em relação ao pedido de pensionamento mensal vitalício, extinguindo o processo com resolução do médico nos termos do artigo 487, inciso 2 do CPC de 2015, e nego o provimento ao recurso reclamante. Aqui é um caso curioso. O juiz reconheceu a prescrição total, mas ele falou que, em relação ao pensionamento, a prescrição seria parcial, porque o direito se projeta no tempo, em prestações no tempo, então não tem jeito, né? O que eu estou fazendo, na verdade, é colocar o pedido de danos materiais dentro da prescrição total que existe e já foi reconhecido em primeiro grau. Eu voto. Poderia aguardar novamente? Doutor Alexandre. Estou de acordo. Doutora Maristela. Então, unânimes Obrigado. nos termos do voto do relator. Obrigado, bom dia. Até já. Um abraço, doutor. Doutor João Bosco, para essa sessão não há registro de outros advogados presentes. Tem advogados inscritos, mas não presentes. Então, vamos fazê-los, né? Porque devia estar aqui, né? Ok. Então, vamos lá. A anotação de divergência no processo... Não, vamos fazer o dos advogados, porque há advogados... Não tem divergência nos demais também, não? Às 10? É. Ah, então vamos. Concluí os do senhor? Então vamos. 3. A divergência no 3, processo da Santa Casa de Misericórdia de Passos. Vamos ver. Tem uma divergência do doutor Alexandre. Doutor Da Alexandre. doutora Maristela. A minha é aquela questão da Ah, tá. A gestante que reclama. TJP. Da gestante. Doutora Maristela me acompanha nisso, né? Eu acompanho ainda Dá por pra outro comentar aí, fundamento. né, o É provimento. questão da confirmação da gravidez, porque a estabilidade é Eu assegurada até o seu desde a fundamento, confirmação. eu posso até adotar, porque sendo no tempo do aviso prévio, de 45 dias, 21 de 6 de 2006. O exame laboratorial confirmando a gravidez datada de 5 de 9 de 2016. Mesmo o exame de ultrassonografia, dada a margem de erro da idade A idade calculada. do calculada, feto. não permite conclusão segura, sequer da concepção do período de pré-aviso. Tá, eu vou crescer esses fundamentos. Eu acho que, ainda mais, para esse caso, eu vou acolher as suas ponderações, vou acrescer esse fundamento. Esse é o número 3 da pauta, né? E aí afastar a indenização. E afastar a indenização. Não, mas eu já estou afastando, não? Ah, não, eu estou Está dando... limitando no prazo. Eu estou limitando o prazo. A doutora Maristela vai além. Limitando tudo, Vai além. Mas aí eu vou... Então eu vou manter meu voto, doutora Maristela. Eu estou dando 3 meses só de indenização. Vossa Excelência julgaria totalmente improcedente, né? Então, Vossa Excelência fica parcialmente vencida nesse aspecto. E o doutor Alexandre fica parcialmente vencido no outro aspecto. Não, em tudo. Em tudo, não é? Ele nega. É na questão Da indenização. Pois é, mas Vossa Excelência sim, manteria a daí é pelo sentença. período. Manteria a sentença. Então, pelo voto médio, prevalece o meu. Vencido parcialmente o doutor Alexandre, que mantinha a sentença, e vencida parcialmente a doutora Maristela, que absolvia integralmente da indenização. Prevalece meu voto. Médio. Não é integralmente, não, doutor João, porque tem uma outra matéria, não? Não, estou falando em relação à indenização. Sim. Indenização apenas. No mais, todos de acordo. Próximo com... Há uma observação de erro material da doutora Maristela no 5. Erro material no 5. Erro material no 5. São os honorários, não é isso? Porque Que tem no corpo está reduzindo para 1.500 e na conclusão para 1.000. Eu até sugeriria que fosse 1.000 mesmo para observar o limite da resolução. Da resolução. Então, corrigir erro material e honorários. Muito obrigado, eu corrigirei. Bom. Aí chegou o doutor Cristiano, ele está inscrito no processo meu, tá vendo? Há uma divergência no número 17, não é? No 6 há uma ressalva de fundamentos da doutora Maristela.
Então, conste a ressalva de fundamentos. Manda, doutor Cristiano. Há uma divergência no 17. 17. É uma divergência do doutor Alexandre em relação ao tempo de espera. Vossa Excelência aplica a tese prevalecente 13, né? Então, vencido parcialmente o doutor Alexandre em tempo de espera. Então, vamos fazer. Agora chegaram 2 advogados inscritos nos meus processos. Doutor Cristiano e doutor Fernando, que está ali atrás. Presente. Tudo bem? Tudo bom? Tá bom? Como é que estão as modas? Na luta, né? Sumido? Enquanto as forças estão ainda resistindo, né? Não, mas não. Tendo condições, a gente vai levando. Não, mas Já está na minha vez aí? eu acho que primeiro ele, né? Já está pronta, bem? Então vamos, a primeira do doutor Fernando. É o processo número 39 da pauta, é o RO número 11-325-18-2015, recorrente a Edições SM Limitada e recorrido Kleber Marques Pacheco. Inscrito para sustentação oral, doutor Fernando José de Oliveira, pelo recorrido Kleber, 39. 39. É um processo de uma editora, da editora SM Limitada. Tem 2 matérias, salvo engano. Integração de comissão, diz o reclamante. A reclamada fala que é PLR. E horas extras. A reclamada sustenta que há atividade externa, sem controle. Esse eu examinei antes. Eu estou conhecendo do recurso e dando-lhe provimento para absolver a reclamada da condenação imposta na sentença, invertendo os nomes da sucumbência. Portanto, eu estou considerando que era PLR mesmo, e não comissão, e estou considerando que a atividade do reclamante era externa, não sujeita, ser externa é um fato, mas não sujeita a controle de horário, de jornada. Então, pode sustentar. Egregia turma, boa noite, ilustre presidente, relator, revisor. Nós estamos diante de uma situação que já está se proliferando nas empresas que fazem esse tipo de venda. Eles colocam os vendedores para o interior para vender aqueles produtos diretamente nas escolas, fazendo aquela chamada venda direta. Mas essa venda direta ela é relativa, porque ele já vai para a escola sabendo quais são as matérias que eles vão vender. Bom, isso é um fato. Eles recebem, todos os vendedores recebem uma orientação, um roteiro de viagem, recebem um sistema de, após a visita, eles marcam audiências com os professores, ensinam os professores. Eu estou, inclusive, em defesa aqui da instituição que representa os empregados dessa categoria. Eu não estou advogando, o meu escritório não está advogando diretamente para o reclamante. Eu estou advogando para o sindicato, para a federação. Empresa de Difusão Cultural Artística. Exato. A gente está prestando esse serviço e nós constatamos que, inicialmente, a jornada de trabalho era controlada, absolutamente controlada, porque eles tinham o seguinte, faziam uma planificação. Vocês vão a Manhuaçu, vão seguindo as outras cidades ali, chegando até no Espírito Santo. Tem cara que trabalhava no Espírito Santo. Fazendo o quê? Vocês vão visitar as escolas. Monsenhor Pinheiro, Monsenhor Joaquim, Pedro Pereira Pinto, até lá na região de São João del Rei, região das Vertentes, eles tinham as escolas que eles deveriam visitar, os dias que eles deveriam visitar, o que eles iriam fazer. Era uma jornada controlada, principalmente porque a empresa sabia que a jornada deles era feita da seguinte maneira: visitava durante o dia as escolas, as professoras depois da aula,
depois da aula. Aos sábados fazia demonstrações. Ia uma auditora, uma pessoa, uma professora, que está o nome dela, que consta no processo, que fazia a orientação dos professores como que usar os livros, e o vendedor tinha que acompanhar. Porque quanto mais valor de livros vendia, mais ganhava. Resultado, a jornada era controlada. Depois disso, tinha que fazer um roteiro. Olha que o juiz da vara de origem, ele simplesmente reconheceu que a jornada era controlada. E ele é um dos juízes mais conceituados lá do nossa primeira instância. Ele faz o análise de toda a história. Ele até não reconheceu, objetivamente, de uma das histórias, de um dos processos, ele não reconheceu o problema do PJE. Agora, a jornada de trabalho era controlada, isso é controlada mesmo, que não tinha como não controlar. Quanto com referência às comissões, a empresa pagava semestralmente 25, 30, 40 mil reais a título de PLR. Meus amores, PLR é R$1.000, é um salário mínimo por ano, é 2 salários por ano. Não é 30, 40 mil reais por ano, não. É ilusão. Já tem, inclusive, situações no tribunal que considera o seguinte, um absurdo, que será que a empresa ia pagar PLR de 40 mil reais para todos os empregados? Porque o PLR é para ser feito para todos os empregados. O faxineiro vai ganhar 40 mil reais de PLR no fim do ano? Ele não queria fazer outra coisa, ser faxineiro dessa editora. Então, com referência a isso, nós temos que entender que o juiz de primeiro grau julgou corretamente, deferindo, como se fosse comissão, porque não é. E outra coisa, as próprias testemunhas falaram. Nós ganhávamos comissão, porque o testemunho é da empresa. Nós ganhávamos comissão, mas era colocado o título PLR para não pagar INSS. Era isso que acontecia. Então, eu acho que, data vênia ao parecer do ilustre relator, do qual eu respeito e com o qual eu mantive bom relacionamento durante a primeira instância, nós fomos ex-adversos, e, nesse aspecto, ao bom entendimento que eu entendo que ele deve ter se equivocado, espero que os demais pares neguem provimento ao recurso, que reconheçam as horas extras e que reconheçam o que o PLR é uma situação fática de comissão e não de participação de lucros e resultados. Ora, não se avalia lucro e resultado pela simples venda. O lucro é apurado no fim do ano e ele é programado para o ano seguinte. Eu calculo no meu orçamento, na minha bandeira, na minha planilha de cálculos, eu calculo que eu posso dar para cada empregado um salário dele do mês, por ano. E não 30, 20, 40 salários por ano, conforme já aconteceu em vários casos. Espero que a proposta de voto do ilustre relator não seja acolhida. Sim. Então, só para fazer talvez Vossa Excelência esteja confundindo os processos, essa sentença é de uma colega substituta, respeitável, mas que eu nem conheço. Ela não é de um juiz. Não. Data vênia, o senhor deve ter entendido. Nós temos 4 processos dessa mesma natureza. Porque esse processo aqui, você a sentença foi dada, o juiz antigo e que... Não, eu estou dizendo que um dos juízes, eu não citei o nome, porque eu não vou citar aqui, é uma substituta que eu conheço de nome da sentença, mas eu não conheço pessoalmente. Bom, então, só para... Porque... Não, realmente o senhor tem razão, mas é porque, talvez você não tenha entendido, eu disse que... outro caso, né? O Marcos Penido, que foi o juiz que deu uma outra sentença, sim, perfeito. Reconhecendo as horas extras. PLR. O doutor Fernando disse que está aqui na condição de advogado da federação, assistendo o reclamante.
Se a federação eu não sei, suspeita de que essa empresa e outras, né, esteja pagando, porque ela é uma federação, federação que representa exatamente esses trabalhadores em venda, divulgação de livros didáticos e outros. Se ela suspeita que se está pagando comissão a título de PLR, ela nem deveria fazer esse acordo coletivo que ela fez. Porque o que a empresa pagou, e na forma dos acordos coletivos, semestralmente, foi PLR. Porque os acordos, eu transcrevo aqui no voto, eles tratam exatamente disto. Que, inclusive, criou-se uma comissão paritária, que a participação... O ilustre advogado diz, bom, se pagar a um faxineiro, também, se pagar o faxineiro uma participação nos lucros nesse montante, eu desconfiaria. Agora, ele era alguém que... Há uma controvérsia, para começar, sobre a função dele. Ele sustenta que era vendedor e a prova dos autos é dividida quanto a isso. Ele sustenta que é devedor, que era vendedor. A empresa disse, não, que ele era apenas propagandista, ele apenas divulgava o material, não realizava vendas. A prova testemunhal é dividida. A prova da empresa fala que, de fato, ele era apenas divulgador, não fazia vendas, tanto quanto a testemunha da empresa. Então, prevalece, na verdade, aquilo que está anotado nos contratos e na carteira dele. Então, ele era, o que se extrai daqui, ele fazia divulgação do produto e não realizava venda propriamente. Ora, se não realizava propriamente venda, ele não tem comissão. Comissão é para vendedor, mas ele pode ter participação nos lucros, porque ele participa do resultado, divulgando o produto. Então, me parece que a defesa da empresa é muito consentânea com a prova dos autos nesse sentido. Admitido que ele era divulgador e não vendedor, ele alega que era, a prova inconclusa, documentos falam que ele era divulgador e as testemunhas são divididas quanto a isso. Admitindo que ele era divulgador e não vendedor, ele não tem comissão. Ele tem, quem tem comissão é quem faz a venda, efetivamente. Ele tem. E as normas coletivas que tratam da regulamentação do artigo 2º da Lei de Participação nos Lucros, ela trata exatamente, fala de programas de metas e resultados para pagamento dessa PLR. Então, ao contrário do que se sustenta, eu desconfiaria muito mais daquela PLR que se paga no valor fixo, de um salário mínimo, de 2 salários mínimos, do que essa que está aqui, em valor variável. Porque ela está sendo paga, o que tudo indica, nos termos da convenção, que faz um levantamento através de uma comissão paritária de metas e resultados. Mas não chega aos valores que o doutor Fernando diz na inicial. Ele tinha um ganho por volta de R$4.000 e os valores estão na inicial, ele, por semestre, teve um semestre que ele recebeu 24 mil, outro semestre recebeu R$13.000, é alguma coisa que varia, portanto, de acordo com as metas alcançadas pela empresa na sua atividade de venda de livro. Então, com todo respeito, e isso está se tornando comum, as empresas negociam, aliás, hoje, desrespeitar a convenção coletiva se tornou comum na Justiça do Trabalho. Quer dizer, o mais comum é não respeitar o que se pactua em convenção coletiva. Daí, o sentido maior da reforma que está tramitando, não sei se acabará de tramitar em razão da agudização da crise política, mas a reforma é para isso mesmo, é para que se respeite as negociações. E tornou-se comum. Né? Negocia PLR, está lá, paga-se o PLR na forma da convenção, o juiz de trabalho, como sempre, desrespeita o que está na convenção e transforma aquilo em suposta comissão para integrar o salário. Eu, com todo respeito, foi o que a nossa colega fez nesse caso. Hora extra. A simples fato de que ele trabalhasse viajando, e o doutor Fernando confirma isso aí, ele viajava para locais distantes da capital. Né? Havia até uma controvérsia se ele ia ou não no Espírito Santo, o fato que ele viajou para o leste de Minas, Manhuaçu e outras regiões. O trabalho dele se dava dessa forma, fazendo viagens dentro do estado de longa distância. Ora, e diz mais a prova, e a prova é unânime quanto a isso, que ele comparecia às sextas-feiras na empresa para reuniões semanais.
como que se controla a jornada dessa pessoa? Claro, as escolas funcionam de manhã, tarde e noite, mas é impossível saber-se em que horário, em quais horários, se ele ia de tarde, se ele ia de manhã, se ele ia à noite nas escolas. Então, com todo respeito ao exame da prova que se fez na primeira instância, é um caso típico de jornada externa e impossível de ser controlada pelo empregador. A prova está transcrita aqui, inclusive o depoimento da própria testemunha do reclamante, é nesse sentido. Então, eu respeito o doutor Fernando, tenho a maior admiração por ele, mas mantenho meu voto. A recíproca é verdadeira, senhor. Eu sei disso, doutor Fernando. Agora, a história da PLR até... Não, obrigado. Já que Vossa Excelência advoga para a federação tem que... Pessoal, então, se vocês estão né, como diz Vossa Excelência da tribuna, estão escamoteando o pagamento de comissão sobre venda, embora haja controvérsia se ele era vendedor ou não, na forma de PLR, então não negocie mais. Né? O sindicato não negocie mais PLR. Aí a comissão vai ter que aparecer, se é que há comissão. Doutor Alexandre, como vota? Eu ouvi atentamente a sustentação do doutor Fernando, mas vou pedir vênia e acompanho o voto de Vossa Excelência. Doutora Maristela. Eu também peço vênia e sustentação, mas eu acompanho o relator. Então, unânime nos termos do voto do relator. Tá, obrigado, Excelência. Foi um prazer estar com o senhor. Um prazer revê-lo também. Obrigado. Seja bem-vindo sempre. Processo número 33 da pauta é o AP número 10938-48-2015. Agravante a Caixa Econômica Federal e agravada Adriane Macedo Toledo e Lacerda. Inscrito para sustentação oral, doutor Evandro Braz de Araújo Júnior, pela agravada Adriane. Eu sou relator, mas eu já examinei esse caso ontem. Hoje eu conheço e nego. Agrava da Caixa, eu conheço e nego o provimento. Você aguardaria um voto, eventual voto divergente? Doutor Alexandre. Estou de acordo. Doutora Maristela. Unânime. Deus, voto relator, doutor. Obrigado, Excelência. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. Processo número 36 da pauta é o RO número 11079-74-2016. Recorrente Alexandre Silva Narciso. Estou fechando. Em Souza Cruz S.A. Inscrito para sustentação oral, doutor Cristiano Augusto Teixeira Carneiro, pelo recorrente Alexandre. 36. O processo lá de São João del Rei, eu lembro dele porque consta até o nome da minha cidade aí na prova, vocês viram aí, que ele fazia vendas em Resende Costa, que é minha terra, eu vi lá na prova. Vossa Excelência fala pelo reclamante. Pelo reclamante. Nesse caso em especial. Excepcionalmente. Excepcionalmente nesse caso. Aqui sim. Aqui é outra história. Aqui ele fazia venda, a empresa alega atividade externa, mas esta era controlada. Não tem dúvida. Né? Ele fazia venda, entrega da Souza Cruz. E tem outro aspecto, que é da indenização por danos morais, por transporte de valores, que eu fico vencido aqui nesta turma. Porque eu só dou indenização por danos morais para transporte de valores quando houver, ao contrário daquela jurisprudência, né, do Supremo, de que basta o fato para presumir o dano, aqui eu acho que não. Até porque isso para mim é matéria de segurança pública, então eu prefiro não passar isso para o empregador. Mas eu fico vencido. Então o resultado é o seguinte: eu conheço dos recursos e dou o provimento parcial ao recurso reclamado, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$5.000, onde eu fico vencido. Vossa Excelência quer sustentar sobre o valor da indenização? Não, eu não vou sustentar, até porque tem um processo idêntico, que a senhora foi relatora há pouco tempo, 10.630, que o valor da indenização é idêntico, é contra a Souza Cruz, é a mesma coisa. Ele deu uma reduzida, nesse caso ela veio para... A composição era a senhora, o senhor e a doutora... Maria Laura. Ela caiu para 12, mas o ponto não é esse. O ponto para mim é a questão... foi 10, eu estou reduzindo para 5. Aqui Se eu ficar vencido no valor, eu modifico meu voto. Não. Se
Se Vossa for... Excelência quer tentar, doutor Cristiano? Não, eu Sobre não, valor? eu não vou tentar sobre... Agora, a hora sobre- extra, tranquilo. o meu ponto aqui era a hora extra. Controle, aí sim, ele saía de manhã cedo, percorria cidades na região, tinha que voltar ao fim da tarde na Souza Cruz, ao fim do dia, à noite, né, 19, 20 horas, que não tem dúvida. Doutor Alexandre. Estou de acordo. Doutora Maristela. Unânime. Obrigado, bom dia. Prazer revê-lo, viu? Sumido. Doutor João Bosco, pelos meus registros, para essa sessão do senhor não há outros advogados presentes. Vai concluir. Então nós vamos concluir minha sessão, porque tem poucas divergências, aí nós não voltamos nela mais. Acho que o próximo é o 17. 17 que tem divergência. Já foi 17? Já foi. Vencido o doutor Alexandre. Isso. Tem o 19. Tem a ressalva de fundamentos da doutora Maristela quanto à súmula 45. Doutora Maristela, ressalva de fundamentos. 45 é fato gerador. Vocês estão sabendo que sobre a CEMIG, aquele caso que nós julgamos aqui, que o Lewandowski pediu informação ao tribunal? Não. Não? Das terceirizações da CEMIG? Não. Pelo visto, ele vai mandar suspender tudo. Chegou semana passada o pedido de informação. Aquela de carro. A terceirização da CEMIG e a mesma coisa. Há a lei, né, a lei das concessões, que autoriza a terceirização, e o TST e a nossa jurisprudência, nós temos até súmula que passa por cima. Mas o né? TST julgou a ação civil pública. Não, pois é, no caso da CEMIG julgou nesse sentido, no mesmo sentido nosso. De que a lei Mas o tribunal continua julgando diferente, dando ilicitude, né? A CEMIG fez uma reclamação no Supremo, Lewandowski mandou pedir informações em 10 dias, e pelo teor das informações que eu vi, ele vai mandar suspender tudo também. E aí, será que alcança os da Copasa também? Porque a Copasa é a mesma lei. Provavelmente. Bom, então, próximo aí com divergência. O 21. 21 tem o J. 21 e o J. Então, pode tirar fora, é Fiat. Troca de uniforme. A troca de uniforme. Próximo. No 23 é a mesma coisa. E o 3 J e o troca J. de uniforme. 23 e 24. 24 também. Sim. No 26, IRE. divergência, isso, IRE do raio-x, né, por curiosidade. Esse aqui também está vendo, esse não mandou suspender, não. Eu acho que eles mandam, porque a hora que faz referência ao artigo, acho que é 896C, parágrafo 3º, lá está a Suspensão. Eu estou suspendendo. Está suspendendo? Bom, então vamos suspender. Próximo. No 29, tem dois processos com o mesmo número. É o 10.82613. Não, aqui o 29 é o 10.82698. Isso, é porque mudou, na pauta mudou. Ah. Mas o 10.82613 é o 29. Aí tem uma divergência do doutor Alexandre quanto a indenização da estabilidade da gestante. É a mesma que ela da outra, não? Aí a doutora Maricela está me acompanhando. Isso, que aqui eu estou absolvendo, né? Então, vencido, doutor Alexandre. Vencido, doutor Alexandre, ok. E agora... Deixa eu ver mais aqui. 37, 38... Tem mais não, né? Sim. No 37 tem a questão da troca do uniforme, IUJ. 37. É o 11.235. 11.235. 38 também tem um IUJ. Ele isso também, é idêntico. 11.235, né? Idêntico não, é a mesma matéria. E o J, 11.235, também o? 11.279, que é o seguinte. Tá, da Vale. O da Vale, isso. Aí tá bom. E no 44... consta aqui, mas é uma divergência antiga.
Esse aqui está unânime, mesmo que venha adiado. É o que está adiado. Esse já é divergência, está superado. Foi feita a adequação, né? Exatamente, adequado já. É o Rodrigo Augusto Pierro. Isso, esse já está adequado. Então, não há mais, né? Não. Então, na sala das 9h30 de minha relatoria, excluídos os processos já apregoados e julgados com inscrição do advogado, né? Os demais prevalecem tais como já antecipadamente votados pelos integrantes da turma julgadora. E assim se proclamam os resultados. Doutor João Bosco, para a sessão da doutora Maria Estela, que é de 9h40, tem só um advogado inscrito, que é o doutor Tiago, ele está ausente. 9h40, né? A sequência, há 2 advogados presentes para a sessão de 10 horas. Então vamos fazer a sala da doutora Maristela. Tem um advogado lá no Juiz de Fora, que é da sala da doutora Maristela, no processo 12.251. Ele está na... Um rapaz para entrar em contato. Ele disse que mandou um e-mail, mas nós não recebemos. Mas ele está presente lá. Está presente? Vou pedir o menino para fazer o contato. Tá? Então vamos. Doutora Maristela. Vamos na sala da doutora Maristela. Esse processo é o 23. É o 12 dos... É só por... 12.253 da pauta. Aí, até porque esse tem preferência, né? Com sustentação à distância. Tá ok. 23, né? Pode não, fazer. O senhor prefere... A gente pode ir fazendo as divergências até aguardar a conexão. A conexão não está pronta ainda. Ah, já está pronto? Pronto? Vamos chamar ele uma vez, né? Então, nós vamos agora fazer o julgamento de um processo de relatoria da doutora Maristela, e esse tem preferência, inclusive regimental, inscrição de juiz de fora, sustentação apenas em áudio à distância. É o processo número 12.251. Pode fazer o pregão. O ilustre advogado está nos ouvindo aí de Juiz de Fora com nitidez? Doutor Sandro. Doutor Sandro, por favor. Bom dia, Excelência. Bom dia. Bom dia a todos. É a servidora Cida. Ele já está chegando aqui, tá? Pois não, servidora Cida, pois não. Já chegou. Bom trabalho. Obrigado, viu, Cida? Pode fazer o pregão. Doutor Sandro está nos ouvindo, né? Bom dia, Excelência. Sim, obrigado. Bom dia. Então nós vamos fazer o pregão do seu processo. Em seguida, a relatora vai ler a conclusão. Se for o caso, o senhor sustenta. Ok, obrigado. O processo é o RO número 12.251/68/2016. Os recorrentes são Otônia Aguiar e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, doutor Sandro Alves Tavares. Eu não tive informação por quem. Vossa Excelência fala por que parte? Vossa Excelência representa qual parte do processo? Otônia Aguiar. Otônia Aguiar, reclamante e também recorrente. Então, doutora Maristela, por favor, leia a conclusão do voto. Eu conheço do recurso interposto pelo reclamante, não conheço do apelo adesivo da reclamada por ausência de interesse recursal. No mérito, nego provimento ao recurso do autor. Negou o provimento, não conheceu do recurso da reclamada e negou o provimento ao recurso do seu constituinte. Pode falar, doutor, com a palavra. Obrigado, Vossas Excelências. É um prazer, primeiro, estar aqui fazendo a sustentação oral para Vossa Excelência. Eu peço vênia para a gente se ater numa situação, nesse caso específico, são várias demandas que os Correios, os trabalhadores dos Correios vêm interpondo com relação ao vale alimentação e sua natureza da verba, natureza jurídica da verba. É importante salientar que os Correios, ele não demonstra, e nós entendemos ser ônus exclusivamente dos Correios demonstrar que havia o desconto, compartilhamento do trabalhador no contra-cheque relativo ao vale alimentação. Bom, vamos lá, o vale alimentação começou a ser concedido a todos os trabalhadores dos Correios em todo o Brasil, trata-se de uma empresa pública federal nacional, todo o Brasil em 1986.
Somente em 1989 é que começou a haver esse compartilhamento. Portanto, de 1986 a 1989, não havia nenhum compartilhamento em que pese haver nos autos um documento da empresa, meramente um documento unilateral, que Data Vênia pode ter feito apenas para servir de prova em juízo, mas não há nenhum contra-cheque de nenhum trabalhador comprovando efetivamente esse desconto. O sindicato, após longa pesquisa junto a trabalhadores, conseguiu alguns contra-cheques até estar juntando nos novos processos. E esses contra-cheques não comprovam qualquer desconto, qualquer compartilhamento do trabalhador. Aderindo a isto, como se não bastasse outro fator de mera importância, ilustres desembargadores, Vossas Excelências podem ter aí nos autos que a empresa só aderiu ao PAT, Programa de Alimentação ao Trabalhador, em 1991. Então, quer dizer, de 1986 a 1989 não havia sequer compartilhamento. E só em 1991 que houve adesão da empresa ao PAT. Então, o trabalhador, aqueles admitidos até 1986, recebiam o Vale Alimentação, que hoje atualmente está na esfera de R$ 1.100. Quer dizer, é um valor que extrapola, é feito como reajuste salarial transvertido de Vale Alimentação. O trabalhador, desde então admitido nos idos de 1986, recebia essa parcela sem inscrição no PAT e sem o compartilhamento. Então, eu peço vênia a Vossas Excelências para deixar consignado essa alegação, essa sustentação oral, nos termos da súmula 241 do TST e da OJ 133 da SD 11 também do TST. Obrigado, Excelência. Pois não, obrigado, senhor. Está consignada a sustentação. Doutora Maristela, com a palavra. Eu peço vênia a sustentação, mas mantenho aqui a proposta de voto. Eu entendo que essa parcela fornecida ao autor realmente carecia de natureza salarial, contava com a participação no custeio desde antes no marco prescricional, o que também ocorreu com a inscrição no PAT. E ainda que fosse outra realidade contratual anterior, ela não possuía mais caráter salarial, tendo operado a prescrição total relativa a suposta alteração que teria desnaturado as verbas em questão. E aqui tem também a questão dessa parcela ter sido transacionada, tem o reconhecimento aqui da convenção e dos acordos coletivos celebrados, que foram vigentes entre 1988 e 1996. A empresa já estava inscrita no PAT nessa época, e eu cito aqui no voto também precedentes dessa turma com relação à questão. Então, Vossa Excelência mantém o voto, não é isso? Quem vota em segundo lugar, doutora Olívia? Eu vou pedir vênia à sustentação, mas vou acompanhar a relatora por todos os fundamentos que foram expostos. Eu também. Eu acompanho a história todos temos voto sobre isso. A história desse compartilhamento, porque ele foi instituído com base naquele programa anterior ao PAT, e aquele programa previa o compartilhamento. Agora, se a ICT se previa o compartilhamento, ele já não era salário. Então, porque o que sustenta é que a ICT não fazia de fato esse compartilhamento, mas a ICT sempre deu dessa forma, que veio depois a ser confirmado pela negociação coletiva, inscrição no PAT e negociação. Então, Data Vênia também da sustentação, acompanha a relatora. Então, unânime nos termos do voto da relatora. Muito obrigado, doutor. Bom dia. Bom dia, Excelências. Obrigado. Eu que agradeço a atenção. Para as ordens. Próximo. João Bosco, não há mais advogados inscritos. inscritos. Então, vamos acabar a sala da doutora Maristela. Está fácil, rápido aqui, ó. Tem um advogado inscrito. Eu, salvo engano, não tenho. Da pauta. Eu não tenho divergência, não tem advogado inscrito? Sim, mas está ausente. Então, doutor Tiago Musi, é o 16. Os casos do Banespa, não é isso? E há uma divergência nele. Divergência da doutora 16 é a questão da gratificação, da PLR, né? Da PLR do Banespa. Eu vou ficar vencida nessa questão. Nós todos temos votos sobre essa matéria. Eu também tenho, acompanho a relatora. Então, consta aí vencida a doutora Olívia. A anotação de divergência no 3 da pauta é o 10.322.28. Essa questão aqui, presidente, é a questão dos honorários que foram pagos espontaneamente pela parte. Então, eu tenho adotado esse procedimento, até porque, na primeira instância, tem que ser assim mesmo. Então, eu vou ficar vencida com relação a
Aqui o que é? Que o provimento é para restituir, para reclamar? Exatamente. Honorários. A reclamada pagou espontaneamente, não fez nenhuma ressalva. Então, eu vou manter esse posicionamento, eu fico vencida. Hein? Não, eu não tenho divergência. No 2, há opções, mas todos com a primeira. Sim, estou com a primeira opção. Sim. No 5 da pauta há opções, a doutora Olívia com a primeira e o doutor João Bosco fica com a segunda. Aqui. Esse contrário. Não, desculpa. É o contrário, não? Eu anotei errado, Ana desculpa. Paula Felipe Cossenza Rosa. Ok. Eu fico com a primeira opção, doutora Olívia. Doutora Olívia. Fica parcialmente vencida com a segunda opção. É o 4 ou é o 5? 5. É o 5. E o 4? 4 tem divergência registrada aqui, não. Não é Condomínio o do edifício Vivaldi Moreira. Não, então é o 5. É o Ana Paula Freire. 11 da pauta. A divergência da doutora Olívia em relação ao adicional de insalubridade. Eu manteria a sentença. Okay. Então, a doutora Olívia fica vencida. Prevalece o voto da doutora Maristela. E no 19, também divergência da doutora Olívia. Iago Lucas, José Matias, também não. Também quanto à insalubridade, eu manteria a sentença. Esse é o 19, doutora. 19, tá. No 20, a doutora Olívia diverge na terceirização. Ilicitude da terceirização, fico vencida. Vencida a doutora Olívia. E o outro, não, acabou. Acabou. Então, excetuado o caso em que houve, os casos em que houve inscrição de advogados, cujos votos já foram proclamados, nos demais casos prevalecem os votos com as votações antecipadas, né, nos termos, salvo engano, os termos dos votos da relatora, exceto os casos que a doutora Olívia ficou vencida, que já estão registrados. João Bosco, para a sessão da doutora Olívia não há registro de advogados presentes. No 5 da doutora Olívia, eu voto. Acho que tem uma suspensão do doutor Alexandre. Eu estou de acordo. No 5, né? Então vamos abrir. É o 11.299.26/2016. É o 477 da responsabilidade subsidiária, que o doutor João parece que vai ficar vencido, não é isso? Eu vou ficar vencido, mas tem 467 também, deixa eu abrir. Não, mas o 467 eu já fiz adequado. Já fez adequado. É só o 477. Sindicatos empregados em turismo, hospitalidade. Então, eu ainda fico parcialmente vencido no 477, que eu excluo. Ok, prevalece. É a única divergência, não é? O 8, há uma ressalva de fundamento do doutor Alexandre. No 8, ressalva de fundamento do doutor Alexandre. Então, conste a ressalva de fundamento. Okay. Então, no mais, prevalece os votos da relatora, com os votos antecipados dos mais integrantes da turma julgadora. Assim se decide. Agora vamos abrir a sala do doutor Alexandre, aí que tem advogados inscritos. Sim, né? Para a sessão de 10 horas, né, de relatoria do doutor Alexandre Wagner de Moraes Albuquerque. Há um advogado de fora... Eu vou passar a presidência para a doutora... Eu não voto nesse caso, eu passo a presidência para a doutora Maria Estela. Ok. Há preferência de advogado de fora da região metropolitana de Belo Horizonte. É no processo número 7 da pauta. É o RO número 10677-16-2016. Recorrente é Saudoce Alimentos Limitada EPP e recorrido José Geraldo Estevão. Inscrito para sustentação oral, Dr. Marcelo Vargas Dili Pinto, pela recorrente Saudoce 7. Bom dia. De outros desembargadores. O relator com a palavra. Presidente, eu conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada, rejeita a preliminar de legitimidade passiva e, no mérito do provimento parcial, recurso para fixar que a jornada de trabalho do reclamante à noite iniciava às 18 horas, mantendo a sentença nos demais. E B, deverá o autor arcar com o desconto de 6% a ser calculado sobre o seu salário básico, conforme previsão contida no artigo 4º da Lei 7.418 de 85 e no artigo 9º do Decreto 95.247 de 87, para fins do custeio do Programa de Vale Transporte, conforme se apurar na fase de liquidação. Mantém o valor da condenação porque é ainda compatível. É a minha proposta. Doutor, pode sustentar?
Data vênia, excelências. Existem alguns pontos que a gente quer chamar a atenção, principalmente nas horas extras, porque o juiz sentenciante, ele aplicou a carga horária na inicial. Entretanto, sob o argumento que a reclamada não apresentou os cartões de pontos nos autos. Mas em nenhum momento, na inicial, o reclamante solicitou a presença desse ponto, bem como a juíza intimou a reclamada a apresentar os cartões de pontos. Além do mais, a súmula, o inciso 1º da súmula 338 do TST, fala que a gente pode provar através de outras provas, e que foi feito no caso. A gente pode ver a testemunha Priscila, em seu depoimento 95 e 96, ela foi categórica em afirmar a jornada de trabalho do trabalhador, que era das 6h30 às 12h30. Tal ponto que o juiz sentenciante usou esse depoimento para não deferir o intervalo interjornada. Então, se no ponto da interjornada ele deferiu, eu tinha que deferir a jornada inteira. Além do mais, com relação ao trabalho noturno como psicólogo, a mesma testemunha configurou que era outra empresa que trabalhava nesse ramo, não a reclamada. Inclusive dando CNPJ para ela, né, coisa. Isso também foi sustentado pela testemunha do autor, que falou que naquele ambiente trabalhava outra empresa. Ela destaca isso. E no demais é contra a relação ao Vale Transporte, que a reclamada demonstrou nos autos que ele trabalhava de veículo próprio e não tem esse desconto. Nada mais. Aí pede para o procedimento do nosso recurso, nos outros votos. Relator? Na verdade, eu faço uma análise da prova oral e o juízo de primeiro grau também o fez, ele não fixou a jornada exclusivamente com base na inicial. Estou alterando parcialmente para fixar o início da jornada noturna às 18 horas. E o caso, de fato, são duas empresas, mas empresas dos mesmos donos, que funcionavam no mesmo estabelecimento. Ele prestava serviço formalmente contratado por uma delas e continuou trabalhando no horário noturno na outra. Quanto ao Vale Transporte, houve prova, né, de que ele necessitava do benefício, não foi fornecido, e eu estou dando parcial provimento para autorizar o desconto da parcela do empregado para custeio do benefício. Eu mantenho a minha proposta de voto, presidente. Eu sou revisora, eu também acompanho a proposta de voto. Nessa parte da hora extra é analisado, sim, os depoimentos, não foi aplicação pura da presunção da súmula. Acompanho. Doutora Olívia? Também acompanho. Então, decidido a unanimidade nos termos do voto do relator. Processo número 9 da pauta é o RO número 11.031.28/2016. Recorrentes são Itaú Unibanco S.A. e Antônio Guimarães de Oliveira. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Júlio César Valadares Dutra, pelo recorrente Antônio Guimarães. 9. O relator, com a palavra. Conheço dos recursos ordinários. Acolho as prejudiciais de mérito renovadas pelo reclamado em contrarrazões para reconhecer a prescrição total dos pedidos referentes à gratificação semestral e às férias-prêmio, extinguindo o processo com resolução de mérito nos aspectos, ficando prejudicadas as insurgências recursais do reclamante relativas ao restabelecimento da gratificação semanal e pagamento das parcelas vencidas e ao recebimento em dobro de férias-prêmio. No mérito, nego provimento ao recurso ordinário do reclamado e dou parcial provimento ao recurso do reclamante para majorar os honorários assistenciais para o percentual de 15% sobre o valor líquido da condenação, ficando mantida a determinação da sentença no sentido de que o percentual deverá incidir sobre o valor líquido nos moldes da OJ 348 da SDI 1 TST, ressalvando que deverá ser aplicado o entendimento contido na tese jurídica prevalecente número 4 deste regional. Mantém o valor da condenação por compatível. É meu voto. Com a palavra, doutor. No caso, excelência, o ressalvo de sustentar caso haja alguma divergência?
Eu sou revisora, eu estou de acordo, apenas ressalvo entendimento contrário à súmula 56 do TRT3. Doutora Olívia? Então, unanimidade dos termos do voto do relator com essa ressalva apenas. Obrigado, bom dia a todos. Processo número 12 da pauta é o RO número 11.696/74/2016. Recorrente é Gerson Antônio de Oliveira e recorrido Ildeu de Paula Ferreira. Inscrito para sustentação oral, Dr. Wesley Simão Soares, pelo recorrente Gerson. 12. Palavra do relator. Conheço do recurso ordinário, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, nego o provimento. Doutor. Bom dia a todos, excelências. Gostaria de cumprimentar presidente, relator, o senhor Alexandre Wagner. O caso aqui trata-se de uma ação trabalhista ajuizada em face do senhor Ildeu de Paula Ferreira, que é um empregador rural da cidade de Santa Luzia, no qual a juíza de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos do autor. Primeiramente, quanto à preliminar, eu gostaria de ressaltar que na audiência inicial o reclamado não compareceu, né, e juntou um atestado médico, ID 27403C6, datado do dia 3 de fevereiro de 2017, e que não registra que ele estava em possibilidade de comparecer naquele dia da audiência, que foi realizada no dia 16/2. A súmula 122 do TST, ela é bem clara no sentido que deverá declarar expressamente a impossibilidade de locomoção do empregador ou do seu preposto no dia da audiência. Da mesma forma, na audiência de instrução, o reclamado também não compareceu, né, sobre protestos do reclamante e também não apresentou qualquer atestado nesse sentido, né, como a impossibilidade de locomoção. Então, está totalmente contrária à súmula do TST número 122, em que pese a sua filha ser preposta, que compareceu à audiência, ela não é empregada e também não é gerente do reclamado. Então, ela não poderia configurar como preposta, né, porque ela é simplesmente sua filha. E, feitas essas considerações, gostaria de pedir, reiterar e suplicar pelo acolhimento dessa preliminar, porque não tem justificativa para ele não poder comparecer na audiência. O fato dele ser cadeirante não lhe retira da vida social, ademais ele não se encontra incapaz para os atos da vida civil. Inclusive o reclamante compareceu à audiência, o senhor idoso, com a hérnia, sofreu AVC, totalmente impossibilidade de locomoção. Nós levamos ele na audiência de conciliação, na audiência de instrução, ele compareceu e esteve presente, ao contrário do reclamado, que usou de um atestado, sequer apresentou outro atestado na audiência de instrução e não compareceu à audiência. Então, gostaria que fosse acolhida a preliminar, no sentido de reformar a sentença para que seja aplicada a pena de confissão e, por consequência, deferir os pedidos declinados na inicial. Quanto à questão de mérito, restou provado em controvérsia nos autos que o reclamante ele trabalhou, sim, para o reclamado desde 1999. Ele foi contratado verbalmente pelo reclamado para trabalhar na sua fazenda, morou na fazenda como caseiro, ao contrário do que relata o reclamado, de que foi o simples favor, né, a pedido do seu sócio, o senhor Tunico, né? Ele trabalhou sozinho na fazenda, ele batia pasto, ele arrumava a cerca da fazenda, o gado fugia, ele ia atrás do gado. Quando a fazenda pegava fogo, ele cuidava, né, de apagar o fogo. Inclusive, ele já foi até queimado, né, por causa disso. E já trabalhou também nas plantações de abacaxi do reclamado, juntamente com o senhor Tunico. Gostaria de chamar a atenção para algumas questões que corroboram com os fatos narrados na inicial. A tese trazida pelo reclamado
de que o reclamante teria virado caseiro da fazenda Amaro, apenas por mero favor do reclamado ao amigo sócio, o senhor Tunico, não faz qualquer sentido, até porque desde 2011, 7 de julho de 2011, nem havia colheita de abacaxi. E a suposta fazenda de plantação de abacaxi seria a mais de 20 quilômetros de distância da fazenda ao qual o reclamante morava e trabalhava. Então era impossível o reclamante, todos os dias, ter que caminhar 40 quilômetros para poder plantar abacaxi. Né? Totalmente é irreal isso, impraticável para o reclamante fazer isso. Quanto mais a testemunha, inclusive contraditada, o senhor Nenzinho, o nome dele é Altair, dizer que levava sal, que era quem cuidava da fazenda, e levava sal 2 vezes por semana na fazenda. Ora, excelências, como uma fazenda que tem mais de 30 cabeças de gado vai se cuidar sozinha, 2 vezes por semana, um funcionário levar sal para o gado, e os gados que atravessam a cerca, que morrem, a fazenda pega fogo. Não tem sentido isso. Outra questão que eu gostaria de ressaltar é quanto à questão do salário. Né? A prestação de serviço do reclamante sempre foi no intuito remunerado e contraprestativo. Ele era remunerado inicialmente R$12 por semana, né, quando ele trabalhava, inclusive na plantação de abacaxi, e depois, a partir de julho de 2011, ele passou a não receber mais nada, somente a moradia, que é também uma forma de remuneração. O reclamado deixou de pagar os salários em pecúnia, mas de forma, ainda que outrora os houvesse pagado de modo incompleto, passando apenas a pagar parte do salário in natura, que é a moradia, nos termos do artigo 458 da CLT. O pagamento em salário in natura, pelo reclamado, com fornecimento de moradia e habitação, ele integra, sim, a remuneração do reclamante para todos os efeitos, vez que o reclamante nunca autorizou qualquer desconto, e o reclamado forneceu sem caracterizá-lo em contrato escrito entre as partes e sem comunicação ao sindicato, conforme determina o artigo 9 da Lei 5.889 de 73. O reclamado, ele confessa que o reclamante morou, embora ele tenha inventado que foi de forma graciosa, forma parcial, que ele fez um favor para o seu amigo, né, o senhor Tunico, seu sócio, o reclamante ele morou na fazenda mais de 15 anos, e não temporário, como alega o reclamado. A casa na fazenda, onde o reclamante ele morou, foi derrubada. Ele foi despejado da fazenda. Simplesmente chegou a filha com mais 2 pessoas, retiraram ele bruscamente da sua casa, do seu casebre, onde ele viveu pela vida inteira praticamente. Foi despejado, jogado no meio da estrada, certo? Encontrado, graças a Deus, por um fazendeiro que deu apoio para ele. E depois de tudo que ele já tinha passado, inclusive com o AVC que sofreu. Então, excelência, esses são os pontos principais desse recurso, e é inegável a configuração da relação de emprego, pois restou demonstrar todos os elementos fáticos jurídicos da relação do trabalho, né, do trabalhador rural. Pessoa física, personalidade, onerosidade, não eventualidade, subordinação, dependência, prestação de serviço a empregador rural e trabalho prestado em imóvel rural. Diante de todo o exposto, eu peço a reforma da sentença para que sejam julgados os procedentes pedidos do autor, negado provimento ao nosso recurso e julgado procedentes pedidos do autor. Muito obrigado. Relator. Presidente, uma situação nesse processo que, de fato, é delicada. Quanto à questão da confissão ficta, o reclamado, o senhor Ildeu, tanto quanto o reclamante, tem as suas dificuldades. Tem um relatório médico, as folhas 63 do PDF, do PJE, que descrevem que o senhor Ildeu, reclamado, sofre de doença degenerativa e que está incapacitado, impossibilitado de locomoção. E ele se fez representar em audiência pela filha, que, segundo a testemunha indicada pelo próprio reclamante, é quem toca os negócios do pai depois que ele ficou adoentado. Então, não vejo como aplicar a pena de confissão em função da ausência de pessoa nessa condição que indicou
licitamente uma proposta a representá-lo. Com relação ao vínculo de emprego, são duas propriedades rurais. Uma delas onde ficava a casa em que o reclamante residia, e outra chamada Amaro, e a outra chamada Monjolos, onde existia uma plantação de abacaxi, em sociedade, ao que tudo indica, entre o senhor Ildeu e o senhor Tonico. Aí vem o reclamante e fala que, inclusive destaquei aqui do depoimento dele, grifando, inclusive, que o depoente, reclamante, né, em depoimento pessoal, na plantação de abacaxi trabalhava para o senhor Tonico. Quem pagava o depoente na colheita do abacaxi era o Tonico. O depoente recebia R$12 por semana, que era o Tonico quem lhe pagava. E que o depoente nunca teve outra renda. Ora, se ele nunca teve outra renda, não havia qualquer remuneração por qualquer trabalho que também não ficou demonstrado nos autos, a partir do conjunto da prova oral, que ele tivesse prestado na fazenda onde ele residia. Então, de fato, eram duas situações distintas. Ele morava em uma fazenda do senhor Ildeu e trabalhava para o senhor Tonico, contratado e remunerado pelo senhor Tonico, em uma aparente meação ou sociedade, vamos dizer, entre o senhor Tonico e o reclamado. De forma que realmente não me convenci da existência de vínculo de emprego. A gente tem, nesse caso, que valorar a prova, a impressão que o juízo de primeiro grau teve em torno da prova oral, né? E quanto aos danos, de fato, tudo leva a crer que o despejo do reclamante se deu naquela forma, mas aqui ele reivindica uma indenização na condição de empregado que não está sendo reconhecido, o que também não impede que ele discuta no juízo próprio o despejo daquela forma em outra modalidade de relação que, porventura, houvesse entre as partes. Então, eu mantenho a minha proposta de voto, presidente. Eu sou revisora nos processos, também acompanho o voto do relator, doutor Olívia, como voto? Também vou acompanhar o voto. É o próprio depoimento pessoal do reclamante que põe a pá de cal em cima. Acompanho. Então, decidido a unanimidade nos termos do voto do relator. Obrigado, Excelência. Boa tarde. Bom dia, né? Bom dia.